Quem é mãe e nunca se sentiu culpada, que atire a primeira pedra. São muitas as culpas maternas e hoje eu vim aqui falar de 3 coisas que aumentam essas culpas, para tentar esclarecer para vocês como se livrar dessas coisas e como ter uma maternidade um pouco mais tranquila, um pouco mais sem culpa. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Ana Rafaela, psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes e com os pais e mães deles. Então, gente, hoje eu vim aqui trazer 3 coisas que aumentam a culpa materna. Não tem jeito. Se você tiver esses comportamentos, você vai se sentir mais culpada. A primeira delas é idealização versus realidade. Que mulher, que pessoa, às vezes não idealiza as coisas, né? A gente idealiza, quando eu casar vai ser assim, quando eu fizer uma faculdade vai ser assado, quando eu tiver um filho, imagina, meu filho não vai fazer isso. E aí o que acontece? A realidade às vezes é muito diferente. E é engraçado que às vezes aquele defeito, aquela situação que a gente via no filho das outras pessoas, que a gente falava, isso não vai acontecer comigo, é justamente o que acontece com você. E aí, você tem que ter muita consciência, muita noção do que é realidade e do que é idealização. E não significa que porque seu filho não é igual ao que você idealizou, que isso seja ruim, que você tenha que se sentir culpada, que você falhou em algum momento. É muito importante que a gente saiba separar o que a gente idealizou do resultado que a gente tem. Não significa que o resultado foi ruim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, numa situação escolar. Eu tenho meu filho, eu estudo com ele todos os dias e eu acho que ele é muito capaz, eu acho que ele tem que tirar no mínimo 9 ou 10 numa prova. Então eu fico idealizando, eu fico imaginando, eu fico pensando aquilo. Tudo bem, chega no dia da prova, ele vai, ele é esforçado, ele faz a prova, mas por uma fatalidade, um erro que aconteceu ali, alguma coisa que ele não prestou atenção, ele tira 8. E aí como que a mãe se sente? Eu não estudei o suficiente, eu poderia ter ajudado mais, eu não expliquei da maneira correta. Mas, gente, não é que o 8 está ruim, é que você idealizou o 9 ou 10. E aí qualquer coisa que vier abaixo disso não vai ser bom. Então, a idealização é a primeira coisa que acaba aumentando a culpa. A segunda coisa, que é uma coisa que as pessoas também fazem, não só como mães, mas no dia a dia, na vida, é a comparação. Gente, comparar é uma coisa complicada, porque é difícil ver alguém comparando o melhor que a pessoa tem com o pior de outra pessoa. Geralmente o que as mães fazem? Comparam o pior que elas consideram que tem com o melhor de outra mãe. Então aquela outra mãe, ela tá sempre maravilhosa, tá tudo perfeito, né? Até tem um filme que fala que tem várias mães, né? O que esperar quando se está esperando. E tem uma das mães nesse filme que ela não sente dor, ela não fica inchada, ela não tem nada, ela é maravilhosa. Então essa comparação, ela acaba com a sensação de que você é uma boa mãe. E essa culpa, ela vai aumentando. Eu participo de grupos de mães e recentemente eu vi 2 postagens que eu achei muito interessante em termos pra gente falar de comparação. A primeira postagem foi sobre um filho que não conseguia se alimentar. Então essa mãe, ela não conseguia dar comida. E ela colocou lá no grupo que ela estava desesperada, porque ela já tinha tentado de tudo e o filho dela não comia comida, né? Ele demorava muito para comer, rejeitava alguns alimentos, não queria comer o que era saudável. Ela estava num sofrimento muito grande, se sentindo culpada, se sentindo impotente e incapaz. E aí vocês podem me dizer, claro, né? Não estava comendo comida saudável, a mãe se sente culpada mesmo. E aí passou alguns dias, veio outra postagem de uma outra mãe e ela dizia assim, gente, eu quero saber se é normal, porque meu filho, ele não come pirulito, ele não come bala, ele não come refrigerante, não toma refrigerante, ele gosta só de comer arroz, feijão, salada, comida saudável, se alimenta muito bem. E eu fiquei assim, né? Gente, como é complicado, porque
parece que existe uma necessidade de eu comparar para saber se está certo. Aquela segunda mãe, ela veio numa comparação que nem era necessária. Se ela tivesse uma informação correta sobre o que as crianças devem comer, ela nem ficaria preocupada, né? Ela ficaria, nossa, que ótimo, meu filho se alimenta melhor do que muitas outras crianças. Isso que importa. Quando ele crescer, ele come besteira, ele come doce, ele come pirulito. Mas a comparação é algo tão forte hoje em dia, e eu acredito que as redes sociais, elas fomentem ainda mais, porque a gente acaba vendo mais a vida do outro, que você perde referência até do que é certo e do que é errado. E aí você acha que é culpada porque seu filho comeu e acha que é culpada porque seu filho não comeu. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse segundo item, que é a comparação. Isso aumenta muito a culpa. Uma terceira e última coisa que aumenta a culpa nas mães é a falta de aceitação das próprias falhas. Esse acho que é também muito forte, né? Porque as mães, elas são seres humanos antes de qualquer coisa e elas devem, podem e vão errar. Mas eu vejo que vocês, como mães, não aceitam. Querem dar o melhor para os filhos e se exigem cada vez mais e se cobram muito. Isso pode ser bom em certa medida, mas se isso começa a ser uma coisa muito forte, você vai só se sentindo culpada, falha, errada e não consegue ver os seus pontos positivos. Uma dica que eu dou para vocês é: prestem atenção não só nas falhas de vocês, prestem atenção em tudo que vocês fazem certo. Porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa certa do que falha. Quando tiver uma falha que esteja incomodando, ao invés de se sentir culpada, colocar aquela sobrecarga em você, vai atrás de informação, procura melhorar aquela falha, aquele ponto que você considera que não está legal. Em geral, essas três características que eu falei, a idealização, a comparação e a não aceitação de falhas, são características de muita cobrança. E eu acredito que seja uma cobrança de se encaixar num papel de mãe como a super protetora, heroína, perfeita. E isso não existe. Antes de ser mães, vocês são seres humanos. Então, antes de ter essa cobrança exagerada, que leva a uma culpa muito grande e que de fato não resolve os problemas, vamos tentar ser mais leves. E aí, a partir dessa leveza, você busca informação, você busca melhorar e com certeza você vai ser a melhor mãe do mundo para o seu filho. Isso eu não tenho dúvida. Esse era meu recado de hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!